acabam me perguntando isso e com dúvida de como usar os produtos, quais os horários, então é isso que eu vim passar aqui para você. Colocarem no mudo o microfone, por gentileza, porque às vezes eu estou apresentando e não consigo colocar no mudo de todos, tá? Vou começar a compartilhar aqui com vocês a tela. Só deixa eu mutar aqui, tem um que está com o microfone aberto, só um pouquinho. Daí vai ficar... Então... Quem desenvolveu a linha Zenbody é o Mark McDonald. Ele é um nutricionista e fitness expert dos Estados Unidos. Ele já participa de vários programas na televisão, como na CNN, na ABC. Ele também apareceu já no programa The Oz, né, do Dr. Oz Show. Então, ele tem muita credibilidade nos Estados Unidos e com essa credibilidade que ele tem, ele foi desenvolvendo um método de você se alimentar de 3 em 3 horas. Na verdade, é o que a maioria dos nutricionistas falam, né? Para você se alimentar de 3 em 3 horas, para deixar sempre o seu metabolismo trabalhando, né? Então, o Mark McDonald, ele desenvolveu uma dieta, na verdade, que dá para várias pessoas seguirem e se alimentarem de 3 em 3 horas, tá? Então, ele é um professor e palestrante internacional. Eu tive o prazer de encontrá-lo 2 vezes já aqui no Brasil, em março agora desse ano, quando ele veio para o lançamento da linha Zenbody, e também agora em maio, quando ele veio para o lançamento de mais um produto da linha Zenbody, que se chama ZenFit. Ele esteve em Florianópolis, uma das cidades que ele esteve, e eu tive o prazer de conhecê-lo lá também, né? E o que o Mark comenta, né? E que muitos nutricionistas também comentam, que as dietas hoje, que às vezes você pega na internet ou algo pronto, que infelizmente a gente acaba vendo, elas acabam falhando porque tem um ciclo, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Nós acabamos, às vezes, cortando, né, os carboidratos para perder peso, ou seja, as massas, né, os pães, né, os doces. Então, a gente corta os carboidratos e aí o que acontece? O açúcar no sangue, ele cai e o hormônio glucagon é liberado. E o corpo queima os músculos como energia. E aí a fome aumenta e a vontade de comer também aumenta. E quando a gente está com fome, a gente começa a comer o que vê pela frente, né? E a gente acaba comendo em excesso e acaba reintroduzindo os carboidratos. Então, se na verdade você começa a cortar alguns alimentos e na hora que você está com muita fome, você vai para a primeira coisa que você tem na frente, você não tem um planejamento alimentar, na verdade você não está fazendo o correto. Você acaba piorando a sua alimentação, aumenta o pico da insulina e com o aumento do pico da insulina aumenta o açúcar no sangue e com isso o peso e a gordura corporal aumentam. E aí começa a girar um ciclo, né, e você acaba engordando ao invés de emagrecer. Eu conheço várias pessoas que eu converso e quando eu falo assim, o programa Zenbody vai te ajudar a comer de 3 em 3 horas, a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso comer de 3 em 3 horas, eu não sinto fome. Ou então, não é necessário, às vezes eu fico uma manhã inteira, não tomo café, acordo, vou até de meio-dia sem comer. Só que aí quando você acaba comendo, o que acontece? Você acaba colocando em excesso os carboidratos em algum momento do seu dia e o que era para ser uma dieta adequada acaba piorando e o seu peso e a gordura aumentam ou elas nem diminuem, né? Então tem que acabar cuidando em relação a isso. Então, aqui está o programa Zenbody. Ele tem 3 principais pilares. Nós temos produtos que vão auxiliar durante esse período onde você vai fazer uma reeducação alimentar. Então, nós temos o plano de quais alimentos são permitidos e quais são retirados, pelo menos por um mês. E o terceiro suporte que nós temos é uma comunidade que te apoia. Essa comunidade, ela fica no Facebook, depois eu vou mostrar aqui para vocês, porém não é só a comunidade do Facebook, e sim nós que somos os divulgadores da marca, nós que divulgamos o produto e fazemos a venda. Então, nós também apoiamos quem inicia esse projeto.
Não precisa ser nutricionista e nem da área da saúde para estar auxiliando quem está fazendo o projeto. Por isso que hoje nós temos vários treinamentos e temos um plano alimentar muito prático que qualquer pessoa consegue seguir. Esse é o nosso principal objetivo. Um dos produtos é o Zen Prime. O Zen Prime, ele é em cápsula, né? Ele ajuda quando nós estamos fazendo a fase detox. Aqui temos os componentes do Zen Prime, principalmente o Psyllium, que é uma fibra natural, que vai promover uma sensação de saciedade. Então, quando você toma o Zen Prime, você fica mais saciado e com menos vontade de comer. Né? Quer dizer que você vai ficar sem comer? Não. Porém, no momento que você for comer, você não vai estar querendo comer um boi, igual a gente fala, né? Uma vaca. Você vai comer bem menos. E aí nós temos também outros nutrientes, como o gengibre, a pimenta e a cafeína, que vão ajudar a acelerar o nosso metabolismo. São substâncias termogênicas, tá? E também ajudam na parte diurético, então ajuda nós a eliminarmos os líquidos. Aqui tem mais alguns benefícios, né, do Zen Prime, que ele é rico em vitamina B1, B6, B12. Aqui já é o Zen Shape. O Zen Shape é outro composto de nutrientes que é para você usar na segunda fase do Zen Body, que eu vou falar aqui um pouco. O principal componente do Zen Shape é a quitosana, que é um nutriente que é encontrado nas conchas dos crustáceos. E o principal objetivo, o principal benefício é reduzir a absorção de gordura no intestino. Então, ele evita que seja acumulado a gordura, né? Evita que seja aumentado o tecido adiposo. E também ele ajuda a regular os nossos hormônios e a gente começa a queimar gordura como energia, né? Prevenindo a perda da proteína que está presente nos nossos músculos, na nossa massa magra. E também tem a combinação da laranja, casca da laranja, né? Mais especificamente, a goji-berry, pimenta, gengibre, cafeína e cromo, que também continua com o efeito termogênico, acelerando o nosso metabolismo. Tá? Aqui é o Zenfuse. Zenfuse é o nosso shake. Esqueçam qualquer outro tipo de shake que vocês já tenham visto no mercado. O Zenfuse, ele tem 21 gramas de proteínas, tá? Então, ele contém 2 proteínas de riquíssimo valor biológico, que é o Whey Protein, que tem uma rápida absorção, ou seja, você toma esse shake, você já vai ter uma rápida absorção, e a caseína, que tem uma absorção mais lenta. Então, essa combinação dessas 2 proteínas, elas te dão um efeito de saciedade por em torno de 2 horas. Então, hoje ele é o shake que te dá mais efeito de saciedade no mercado do mundo, tá? Como a linha Zenbody, ela foi desenvolvida pelo Mark McDonald dos Estados Unidos, ela tem mais de 4 anos já de mercado. Aqui no Brasil, nós chegamos em março. Então, é uma novidade, nós estamos levando essa novidade para mais pessoas. E o grande diferencial, eu digo que é a proteína, porque além dela ter whey protein com caseína, ela é proveniente derivado do leite de vaca, tá? Então, não é derivado da soja. Aqui até a gente frisa que não tem proteína da soja. Quando vocês forem observar hoje no mercado qualquer shake, qualquer whey protein, a maioria deles hoje é a base de soja. E a soja, ela não tem um valor biológico alto, tá? Então, o resultado deles não se assemelha ao nosso Zenfuse. Então, se você comparar 21 gramas de proteína do Zenfuse, que vem derivado do leite de vaca, ele não tem o mesmo valor biológico do que um que é proveniente de soja. Ou seja, o nosso ele tem um valor biológico muito mais alto, tá? Também contemos aí 5 gramas de fibras que vão contribuir para o melhor funcionamento do intestino. Nós temos os triglicerídeos de cadeia média, os famosos TCMs, que são gorduras, que são as melhores gorduras hoje, que nós temos para o nosso organismo, que facilitam também o funcionamento do nosso organismo e a absorção de outras vitaminas e minerais. E falando nisso, o Zenfuse é rico em vitaminas e minerais, tem 24. Então, eu digo aqui que ele é uma suplementação totalmente completa, né? O Mark também, nosso nutricionista, ele fala que nós temos aqui uma refeição de lanche completa, né? Porque o Zenfuse, ele foi preparado especificamente para nós tomarmos ele no lanche, ou seja, no meio da manhã ou no meio da tarde, ou na ceia. Ele não é para substituir o café da manhã, nem o almoço e nem a janta. Tá? Aqui é um pouco de algumas receitas que a gente pode preparar com o Zenfuse. Então, ele também é utilizado para bolos. Olha só, aqui embaixo tem um bolo. Ele também é utilizado para fazer mousse, porque nós temos o sabor de chocolate, também o sabor de baunilha, preparados aqui com morango. Então, ele
dá para fazer receitas assim maravilhosas. Olha aqui, brigadeiro com Zenfuse de chocolate. Então, aqui é para não passar vontade mesmo e você conseguir comer com muita facilidade, né? Usando os produtos da linha Zenbody. E nós temos também o Zenfit. O Zenfit, ele é um blend, né, de BCAA e aminoácidos, que eles são os nutrientes, o alimento do nosso músculo. Então, ele é muito indicado depois que nós fazemos um exercício físico, porque ele vai servir para reparar o dano que foi causado no nosso músculo num exercício de força, né, ali de contração muscular. Hoje nós temos 14 tipos de aminoácidos dentro... 15 tipos de aminoácidos, desculpa, dentro do nosso Zenfit, no total de 3,8 gramas de BCAA. Então, nós temos um excelente blend aqui. Quando comparamos com outros no mercado brasileiro, ele está muito avançado, né? Ele tem um excelente valor biológico também. E o sabor dele é um grande diferencial, tá? Nós temos um sabor bem agradável, ele chega a ser docinho, apesar de não conter açúcar. Então, é bem fácil de tomar. Ele é um stick, né, que você mistura na água e toma depois de você praticar uma atividade física. Então, o Zen Project 8, para iniciar a comentar com vocês, por que esse 8? Porque nós sempre trabalhamos com, no mínimo, 8 semanas de projeto, tá? Inicialmente, 4 semanas, que é uma adaptação, depois mais 4 para finalizar o projeto. Mas depois de 8 semanas, se a pessoa quiser continuar com o projeto Zen, dependendo do objetivo dela, a pessoa pode continuar também. Mas inicialmente são 8 semanas para você ter uma mudança de composição corporal bem evidente, tá? Com os nossos produtos e o plano alimentar e exercício físico. Então aqui nós temos um programa de reeducação alimentar, que ele tem um PDF que sempre enviamos aos nossos clientes. Quem aqui é distribuidor da Juness, se não tiver esse PDF, pode me chamar que eu encaminho. E você que é convidado, que está conhecendo hoje o projeto, pede para quem te convidou encaminhar para ti esse PDF, que ele vai conter todo o passo a passo para você conseguir fazer o projeto. Então, inicialmente, quando nós vamos começar o projeto, o que é o primeiro passo? Tirar fotos de todos os ângulos. Então, você coloca aí uma roupa mais justa, né? Geralmente uma roupa de academia, né? Mais justa para você conseguir tirar foto. Tira 4 fotos, uma de frente, 2 de cada lado e uma de costas. Depois você registra a sua medida. Aqui tem mostrando quais são as medidas indicadas para você medir. São 10 medidas, né? Pescoço, peito, parte superior do braço, cintura, que é onde você vai conseguir ver o principal resultado, tá? Terceiro, registrar o seu sucesso. O que seria registrar o seu sucesso? Fazer um acompanhamento com as fotos. Tem pessoas que gostam até de fazer um diário. Cada semana ela vai vendo conforme está mudando as suas medidas. E o quarto é juntar essa comunidade do Zen Project 8 Brasil, que tem no Facebook, tá? O nome da comunidade é essa mesmo, Zen Project 8 Brasil. Vocês podem ver aqui, não sei se repararam, mas não tem peso, tá? Aqui não tem para você registrar o seu peso. Por quê? Quando nós falamos em redução da gordura e preservar a massa magra, que são os nossos músculos, muitas vezes o peso ele não vai ficar tão evidente essa mudança, tá? Porque quando a massa muscular, ela pesa muito mais do que a gordura. Porém, o tamanho da gordura é muito maior do que a massa muscular. Não sei se vocês conseguiram compreender isso, mas é como se a gente estivesse comparando uma caneta com um kit de uma caneta com um kit de 3 canetas, né? 3 canetas podem pesar menos, mas fazem um volume maior. E uma caneta, ela pesa mais, mas faz volume menor, tá? Então, essa é a nossa comparação. Então, nós não dizemos que o nosso resultado ele está relacionado com o peso que a pessoa perde quando ela quer iniciar o projeto Zenbody, e sim com as medidas, tá? A gente vai perder onde a gente precisa perder as medidas. Depois vocês vão ver um pouco as fotos de resultados aqui, vai fazer mais sentido ainda. Então, vamos lá. Como que começa esse programa do Zenbody? Então, nós temos 3 fases. A primeira fase aqui é a fase detox. Eu sempre falo, de nada adianta você querer trocar o óleo se o teu filtro está sujo. Então, nós precisamos também fazer a limpeza do nosso filtro, né, para a gente ter um melhor resultado. Então, vamos fazer a limpeza do nosso organismo. Vamos eliminar todo o inchaço. Muitas pessoas nessa primeira fase, que ela corresponde 7 dias, uma semana, 7 dias,
tem uma perda de peso muito grande, porque ela está eliminando muitos líquidos, sabe? Então, aqui é onde a pessoa vê um excelente resultado no peso, tá? Mas depois, na segunda fase e na terceira, ela vê bastante mais, assim, nas medidas, tá? Porque aí o inchaço já se foi, o líquido já se foi. E aí, primeiro passo, fase detox 7 dias. Segundo passo é a fase Ignite, que a gente chama seca a barriga, que é onde nós vamos fazer totalmente a queima de gordura. Ela dura de 2 a 4 semanas, daí que daria o total de 21 dias, se fossem 3 semanas, né? E aqui a fase 3, que é a partir da quinta semana e pode ir até o final de todo o processo, que é onde a gente já começa a reprogramar e voltar a consumir alguns alimentos. Vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, aqui vai ficar muito mais fácil. Antes disso, para vocês entenderem toda a base, né, do Zenbody, o que eu falei, aquela que todo mundo consegue fazer. Na hora que você for montar a sua refeição, o seu prato, o nosso plano alimentar, ele explica como você montar de uma maneira muito mais fácil, tá? Então, quando você for escolher a proteína, você vai colocar no seu prato, a mulher, uma palma da mão, tá? E o homem, ele coloca 2 palmas da mão. O que são as proteínas, né? No nosso plano alimentar tem todas as proteínas. Porém, eu vou só comentar aqui com vocês. Uma proteína é a carne, né? Então, ou ovo também. E os enfios também entra como proteína. Como ele tem 21 gramas de proteína, ele também entra aqui. Então, a quantidade é 1 palma da mão para mulheres e 2 palmas para o homem. A gordura, tanto para homem quanto para mulher, ele é 1 dedão, tá? A quantidade de gordura. Carboidrato, tanto para mulheres é 1 punho e para homens são 2 punhos. E aí tem os alimentos que são liberados, tanto para os homens quanto as mulheres. Depois eu vou mostrar algumas fotos de pratos, vocês vão entender mais. Mas olha aqui essa foto, né? Ele coloca aqui as 3, proteína, carboidrato e a gordura. Tá? Então, da mesma forma que a gente monta o prato em 3, que é proteína, gordura e carboidrato, o Mark também passa para nós comermos de 3 em 3 horas. Então, até vou passar aqui só um pouquinho. Voltei aqui para minha tela só para colocar aqui um pouquinho para vocês. Então, vocês vão montar o prato de vocês em 3, que é com a proteína, o carboidrato e a gordura, que são os principais, e aí tem os livres, que são as saladas, né? E aí, vocês vão comer de 3 em 3 horas. Então, para resumir, como que funciona o projeto? Na parte da manhã, vocês vão acordar e vão tomar o café da manhã. 3 horas depois, vocês vão tomar uma cápsula do nosso produto, tá? Que já vou falar e qual que corresponde em cada fase. Meia hora depois, vocês vão tomar o shake. 3 horas depois, vocês almoçam, montam o prato em 3, igual eu passei ali. E 3 horas depois, vocês tomam de novo a cápsula de um dos nossos produtos, correspondente à fase que você está. Meia hora depois, você toma o shake. Passado 3 horas novamente, você vai fazer a sua janta, tá? Montando o seu prato em 3. E 3 horas depois, se você sentir fome antes de dormir, você pode estar fazendo uma ceia com os enfios, tá? Vou voltar aqui para a tela para ficar mais prático também. Fase detox, então, na primeira semana, 7 dias. A gente vai cortar os alimentos que causam inchaço, tá? Então, os principais alimentos que causam inchaço hoje, alimentos que contêm glúten, que contêm soja, nós vamos cortar queijo, nós vamos cortar açúcar refinado, adoçantes, o sal, os grãos, a soda, o álcool, café e chá. Então, por 7 dias, vocês vão eliminar da sua alimentação esses produtos aqui, tá? Ah, Pamela, onde que eu vou lembrar? Igual eu comentei com vocês, nós temos o nosso PDF, né, que é o manual, e aí vocês conseguem seguir tudo lá. Então, por 7 dias, nós vamos cortar total da alimentação esses alimentos. E aqui tem um adendo. Suspenda os exercícios apenas para a fase do detox, tá? Por quê? Nessa fase de detox, como nós vamos estar eliminando, né, restringindo alguns alimentos durante 7 dias, a gente pode ficar um pouco mais fraco. Então, se nós formos fazer os exercícios físicos, podemos não aguentar
né? E aí sentir um pouco mal, pode dar tontura. Então, a gente não quer ninguém passando mal aqui, né? Muito pelo contrário, a gente quer que todo mundo fique bem. Então, é solicitado que a gente suspenda por 7 dias os exercícios. E aí, o que mais? Nós vamos purificar. Para purificar, nós vamos trazer aí mais água, né? Vamos colocar mais quantidade de água. Mulheres, de 2 a 4 litros de água por dia e os homens de 3 a 5 litros de água por dia. Tá? Então, nós vamos aumentar o consumo de água nessa fase. O recomendado é 3, né? Em torno de 3 litros por dia, que nós vamos aumentar as mulheres para 4 litros e os homens de 3 a 5 litros, para conseguirmos eliminar todo esse inchaço, tá? Aqui é a sugestão de plano alimentar, igual eu estava passando para vocês, né? De manhã tem a proteína. Deixa eu pegar aqui só mais fácil. Aí a pontinha vermelha. De manhã, vocês vão fazer o prato, né? Com a quantidade de proteína, gordura e carboidratos. No meio da manhã, que são 3 horas depois, toma uma cápsula do comprimido. Na fase detox é o Zen Prime, que foi o primeiro que eu falei ali para vocês das cápsulas. E meia hora depois vai tomar o shake. 3 horas passadas, o almoço, montando o prato. 3 horas depois, o Zen Prime de novo, um comprimido. E depois faz o shake meia hora depois. 3 horas depois, o jantar. E depois de 3 horas, podem tomar no final da noite o shake, opcional se sentirem fome, tá? Aqui, no nosso manual, estão os alimentos. Aqui vai ficar muito claro, né? Então, você não precisa quebrar a cabeça, nossa, o que é proteína, o que é carboidrato, o que eu posso comer, o que eu não posso, como que eu vou lembrar? É só tirar uma foto, né? Eu falo tirar uma foto porque é muito fácil hoje, em qualquer lugar que nós estamos com o celular. Então, tira um print, né, da tela, tira uma foto da tela do próprio manual, que contém, a hora que você for no mercado, a hora que você estiver no restaurante, na hora do almoço, coloca ele na tua mão e vai montando o teu prato e vai vendo quais são os alimentos permitidos, né? Então, aqui, quando a gente fala da proteína, estão todas as proteínas liberadas, né? Quais estão liberadas na fase detox? As carnes de frango, claras de ovos, somente as claras, a gema não, tá? Peixes em geral, o tofu e o shake de proteínas Zen. É a única proteína que está liberada, ou seja, não tem carne vermelha, não tem gema de ovo, não tem carne de porco, de carneiro, né? São só essas que estão liberadas durante 7 dias, tá? Lembrando que a gente está com restrição de sal. Então, como vocês vão temperar essa carne, né? Isso é muito importante. Hoje a gente consegue ter várias especiarias, né? Já vários temperos prontos que não contêm sal no mercado, em celeiros, então vocês podem buscar por esses temperos, podem usar e abusar do alho, do sal, da cebola, do limão, né? Pode usar bastante para temperar essas carnes aqui. Aqui do lado, a gente tem as gorduras. Lembra que eu falei que a quantidade de gordura é um dedo? Então, um dedão? Então, aqui tá quais são as gorduras liberadas, tá? Aqui do lado, carboidrato. Aqui é muito importante, atenção. Durante 7 dias, os seus carboidratos, eles vão ser provenientes ou das frutas ou dos legumes, tá? Outro tipo de carboidrato, como arroz, tapioca, mandioca, batata, feijão, está tudo restrito por 7 dias, tá? Então, quais permitidos? Os que estão aqui, tá? Então, aqui você vai montar o seu prato com 1 punho, mulheres, e 2 punhos, os homens, de legumes ou frutas, tá? No carboidrato. E aqui o livre, né? Então, eu falo que o livre ajuda bastante a montar um prato, depois eu vou mostrar algumas fotos, mas ajuda bastante. Olha só o que tá livre aqui, além das especiarias que eu comentei, algumas ervas, olha só, aspargos são livres, pimentão, repolho, brócolis, couve, pepino, vagem tá liberada, né? Claro que não vai encher o prato só de vagem, porque tá liberado, mas baixo índice glicêmico, então você consegue consumir com uma quantidade mais liberada, tá? Nesse período. E o adoçante natural que está liberado é o stevia, tá? Somente o stevia como adoçante, tá? Lembrando que o café não está permitido nessa fase, tá? Mas quem é da Dionese ou quem ainda não conhece, né, o Nevo, que é o nosso energético, né, natural e saudável, está permitido 1 lata por dia do Nevo na fase detox, tá? Então, quem quer mais energia, usa o café para isso, está liberado.
Aqui é um plano de refeição, né, na fase detox, um pouco de exemplos, também tem no nosso manual, então é bem fácil de ver. Um exemplo de café da manhã, por exemplo, tá? Ah, acordei, pano, você falou que não posso comer café, não posso comer pão, meu Deus, como que vai ser meu café da manhã? Essa é a maior dúvida que as pessoas têm, eu sempre recebo questionamentos do café da manhã, né? Porque muitas pessoas falam, o café da manhã sem pão e sem café, como assim? Então, olha só um exemplo de café da manhã. A proteína, né? 3 claras de ovos para as mulheres. A gordura pode ser uma colher de sopa de pasta de amendoim. O carboidrato, meia banana. E o livre, a canela. Então, você faz o quê? Uma panquequinha, tá? Você pode amassar todos eles, misturar e colocar ali na frigideirinha e faz uma panquequinha, tá? No detox, você pode consumir alguns chás também. Então, pode estar tomando chá na parte da manhã. Na segunda fase, volta o café, tá? Mas esse daqui é bem tranquilo, tá? E daí no meio da manhã voltamos com o Zen Prime e o shake, depois o almoço, depois no meio da tarde a cápsula e o shake, depois o jantar e daí de noite o shake de novo se você sentir fome, tá? Muitas pessoas também me falam assim, Pamela, mas tá, você falou que eu vou cortar o carboidrato, eu não vou aguentar ficar sem comer arroz, eu não vou aguentar ficar sem comer outros, macarrão, enfim. Aí que tá o grande diferencial do nosso programa do Zen Body. Como nós temos o nosso shake, que ele tem uma alta saciedade, você aguenta passar esses 7 dias muito mais fácil do que se você estivesse fazendo esse detox sem ter os produtos da linha Zen Body, tá? Já vi pessoas, já tentei fazer também um programa detox e sem produtos, né, igual do Zen Body, e eu não aguentei. Eu fiquei muito fraca, fiquei com muita fome, e quando eu fiz o Zen Body, eu não senti essa fome, tá? Igual eu senti antes, eu consegui aguentar esses 7 dias com mais facilidade. Não tô dizendo para vocês que foi muito fácil, né? A gente sente um pouco de desejo de voltar a comer outros alimentos, mas se você coloca na cabeça que são 7 dias esse foco de detox, você consegue, né? Um foco você tem que ter uma disciplina. E não existe milagre, né? Quem quer ter perda de peso e melhorar também essa saúde precisa ter foco e disciplina com a alimentação. E a fase 2 é a fase de queima, né? A fase Gnate. E aí a gente chega aqui com os produtos que vão fazer a parte da queima. Vamos manter o Zen Fuse, que é a nossa proteína, só que vamos mudar a cápsula. Dessa vez nós vamos para o Zen Shape, tá? Então o Zen Prime acabou, ele só vem até 14 cápsulas, 2 por dia, 7 dias. E aí aqui nós entramos com os exercícios, tá? Então qual que é a recomendação para você ter um excelente resultado com a linha Zen Body? É você praticar treinos de... Você praticar treinos de força associados a exercícios aeróbicos de alta intensidade, associados a exercícios aeróbicos com foco em queima de gordura, tá? Então, você pode ter uma mescla desses 3. Eu sempre recomendo aos meus clientes que querem ter o maior resultado, quem ainda não tem um personal, ir em busca de um personal e passar para ele qual é o seu plano também de exercícios físicos, que ele vai te ajudar e muito. Então, hoje eu tenho vários amigos que são educadores físicos e que são parceiros do Projeto Zen, e eu acredito que o resultado do Projeto Zen, ele intensifica muito mais quando se tem uma associação à atividade física, por isso recomendamos, tá? Os horários de consumo, eles se mantêm o mesmo, ó, café da manhã, no meio da manhã o lanche, com o Zen, depois o almoço, depois o lanche, depois a janta. Então, mantém o mesmo, só vão mudar alguns alimentos, tá? Então, aqui é outra tabela. Então, aqui voltam alguns alimentos, né? Então, por exemplo, nas carnes, voltam carne vermelha, volta a gema do ovo nessa fase 2. Carboidratos, então, voltam alguns grãos. Então, aqui, ó, volta o feijão, volta arroz integral ou selvagem, tem a quinoa, tem aveia, somente o floco de aveia, tem milho e também tem biscoito de arroz integral. Muitas pessoas me perguntam, Pamela, e a tapioca, ela não volta na segunda fase? Não, ela não volta. Só para vocês entenderem, qualquer carboidrato que virou farinha, ele não volta na segunda fase, tá? Então, por isso que a aveia também é só aveia em flocos, né, aqui. A aveia, a farelo de aveia ou farinha de aveia não volta aqui porque ela já virou farinha, tá? Então, ela fica com alto índice glicêmico. Então, aumenta o nosso pico de insulina muito rápido. Então, não volta aqui ainda nessa fase. Tudo que virou farinha não volta.
farinha não temos aqui. A não ser farinha de coco, a farinha de coco que ela entra aqui na gordura, e farinha de amêndoa também, farinha de castanha, elas são liberadas aqui, que elas entram na gordura, nessa porção aqui, tá bom? E o sal volta também, né? Mas eu sempre digo para quem vai começar o projeto, quem tá fazendo o projeto Zen, se você já ficou 7 dias sem sal, quando voltar o sal, não exagera, né? Pega pequenas quantidades, continua usando as especiarias que você já aprendeu, né? Se você já está começando a ter uma alimentação mais saudável, também diminua o sal, porque o sal vai reter muito líquido e o sal não faz bem para a nossa saúde, aumenta a nossa pressão arterial. Então, se você já conseguiu 7 dias, por que não manter por mais tempo essa diminuição do consumo de sal, né? Já trazer isso como hábito na sua vida. Que, aliás, esse é todo o motivo do Projeto Zen, manter por um hábito que você começou por um mês, no mínimo. Aqui está um pouquinho do nosso plano de exercícios físicos, né? E aqui o peso, quanto você conseguiu eliminar, a comparação, né? O que fazer cada dia. Tem pessoas que eu já tive experiência que não fizeram os exercícios, tiveram resultado, né? Foi um resultado muito positivo, porém as que fazem exercícios físicos, o resultado é muito melhor, muito mais expressivo, tá? Fazer essa associação. Não quer dizer que você é obrigado, né? Até porque nessa vida não somos obrigados a nada. Mas você conseguir associar o exercício físico à alimentação e os produtos é muito melhor o resultado. Terceira fase é a Thrive, que é você prosperar, né? Então, você conseguir trazer para toda a sua alimentação que você já aprendeu no almoço, no café da manhã, no almoço e na janta. Então, em algumas refeições, alguns lanches, você substituir os Zenfuse já por outros alimentos, tá? Mas eu digo que você se apaixona tanto pelos Zenfuse, é tão gostoso o sabor dele, você começa a fazer preparações, bolinhos, você quer sempre estar consumindo ele no meio da manhã, no meio da tarde, tá? Um pouquinho dos resultados aqui para você. Esse aqui é o meu resultado na fase detox. Então, em 7 dias eu tive um grande desinchaço, né? Desinchei bastante. Então, vocês podem ver aqui que a papada melhorou muito, né? O braço. Em 7 dias eu eliminei 3 centímetros de braço. Então, eu fiquei muito feliz, porque em outras dietas que eu já tinha tentado fazer, mesmo sendo nutricionista, eu não consegui ter um resultado tão expressivo em 7 dias, né? Minhas costas também mudaram bastante. E hoje eu tô com um resultado muito melhor. Esse meu resultado aqui foi em abril. Hoje a gente já tá aí quase no começo de novembro, né? Essa semana. E eu consegui manter, porque eu melhorei meus hábitos alimentares. E volta e meia eu faço detox aí durante 7 dias, porque eu gostei. E faço de fazer o detox agora, sabe? Eu peguei o jeito. Então vale muito a pena. Aqui, esse aqui é meu amigo Rodolfo. Olha só, o resultado dele foi incrível. A gente colocou aqui o peso, né? Mas igual eu falei para vocês, olha onde é que ele vai, no lugar certo, né? Aqui um pouco mais de resultado também. Não tem idade, tá, pessoal? Não tem idade, desde adolescente, a partir aí de 14 anos já pode estar fazendo, 14, 15 anos já pode estar iniciando o projeto Zen Body, e não tem restrição, tá, de idade, pode continuar. A Terezinha aí, em 7 dias, olha o resultado dela. Dando show em muita meninada por aí, né, gente? Aqui também, olha o Nelinho. Nelinho, 19 dias o resultado dele. Ele, sim, é aquele cara que eu falei que fez muito correto o programa de exercícios físicos durante a fase 2. Então, ele realmente se dedicou, né? E com o auxílio de uma reeducação alimentar mais os produtos, ele teve esse resultado estrondoso. Mesma coisa a Jade Bonfim, tá? A Jade, ela até apareceu na revista Boa Forma. Olha só o resultado dela, foi sensacional. Em 14 dias aí, esse primeiro resultado. Homens, né? Eles têm um resultado muito rápido, já vem direto para o abdômen aqui. Olha só, a gente sempre fala, né? Quem mesmo pratica exercício físico, está sempre aí buscando definição. O projeto Zen Body também ajuda na definição, por causa dos nossos produtos serem completos. Aqui, ó, mais um caso de definição. Mulheres também. Reduziu aí a massa gorda, né? Que a gente fala, gordura corporal. E aqui é a nossa comunidade no Facebook, tá? Hoje nós já temos mais de 165 mil pessoas
nesse grupo, é só entrar lá e pedir para se conectar. Aqui vocês vão tirar muitas dúvidas, né? Por exemplo, receitas de café da manhã, receitas de almoço. Só colocar aqui a barra pesquisar, ó, pesquisar neste grupo aqui do ladinho, aí você vai conseguir tirar várias dúvidas. Quem tem, por exemplo, as pessoas têm pergunta assim, igual eu falei ali, quem tem 14 anos pode começar a fazer o projeto. Já tem vezes que o Mark McDonald mesmo respondeu as perguntas aqui na nossa comunidade brasileira, tá? Aqui os exemplos dos pratos, ó, esses são meus pratos. Eu almoço muito em restaurante, tá? Então, às vezes, algumas pessoas acham um empecilho você fazer o projeto estando em restaurante, mas não é. Então, olha aqui, esse aqui foi um dia que eu estava no restaurante. A proteína, que é o peixe, tá? Infelizmente, aqui teve que ter um pouquinho de sal, tá? Teve que ter, porque no restaurante eles não tiram. Mas só aqui, aqui não teve sal, que é o meu carboidrato, né? Que foi a abóbora, cabotiá. E aqui o livre, ó. Então, a gordura era o azeite, tá? Então, eu joguei um pouco de azeite de oliva aqui na comida. Então, esse aqui era um dos pratos. Aqui também, ó, clara de